como que a gente teria que ir para campo hoje contra o time do Internacional? Aí eu vi muita galera falando. Aí, ó, aqui, ó, inclusive meu querido Júnior. Custava repetir a escalação? Irmão, se repete a escalação contra o Inter, era 0-0. Porque o Inter, ele não é o time, ele não é o time que propõe alguma coisa. Ele é o time que contra-ataca, contra-atacou. Talvez a leitura do Zuba hoje, eu não entendi a escalação do Lucas. Eu não iria com o Lucas. Eu pouparia meu melhor jogador para quarta-feira. Dito isso, ele segura o Lucas um pouco a mais em campo, eu deixaria só 45 minutos. Se vocês repararem, minuto 49 do segundo tempo, aparece a câmera, o Caleri alongando. Não tô querendo cagar a crise aqui, mas o Caleri alongando, recém-entrado do banco, opa, me preocupa. Mas se vocês tiverem dúvida, quem puder voltar, volta no minuto 49 e mostra o Caleri alongando. Alongar daquele jeito nunca é bom sinal. Ele está testando o músculo porque ele sentiu alguma coisa. Mas então, não sou eu que vou cagar a crise aqui. Agora, São Paulo Inter. Escalação: Jandrei, Igor, Juan, Ferrarese e Michel. Cara, o Michel jogou de lateral esquerdo um jogo, foi bem. Ele repetiu. Marcos Antônio e Bobadilha. Aí eu era contra. Porque eu preciso de um primeiro volante. E aí eu falei isso na live da arquibancada. Eu não gosto de tirar jogador de contexto. Aí, pô, dando o benefício da dúvida, podia até pensar assim, pô, o Inter defende muito. Eu precisava de 2 volantes criativos. Tá, mas temos o Alan. E o Alan tem que ser respeitado. Cara, o Alan é um baita jogador. O Alan é um baita jogador. E aí a gente entra com 2 primeiros volantes. Aí a gente entra no padrão Zuba. 4, 2 linhas de 4. Bobadilha e Marcos Antônio, Lucas, Eric, Luciano, o nosso querido Coyote chegou. Luciano e André. No começo do jogo, funciona. Depois disso, para de funcionar. Por que para de funcionar? Porque o Roger identifica o que estava dando de errado e aí ele ajusta a marcação e aí a gente sofre da mesma inferioridade numérica do meio-campo. O mais do mesmo. O sistema sofre com inferioridade numérica. O Marcos Antônio até é mais dinâmico. O Bobadilha não é um cara dinâmico de caçar. A gente sofre com isso. Sem o primeiro volante, os dois sofrem com posicionamento. Não temos os dois. Aí o Inter melhora, não deixa mais a gente jogar, a gente para de jogar, sofre os gols. Acho que não tem muito o que falar. Aí o começo do jogo, até ali os 10, 15 do primeiro tempo, cara, o Michel estava bem, os 2 volantes bem, o Igor bem, passando todas, o Lucas ativo e o Luciano e o André perto da área. O Eric estava um pouco mais abaixo hoje, mas estava sendo ativo. O time estava progredindo bem. O Roger identifica a falha, corrige. São Paulo não cria mais. Não cria. São Paulo não cria mais. E aí, tipo, a gente identificou uma coisa, o Gabriel tá nos grupos de São Paulino que estavam falando outra coisa. Do Bobadilha e do Marcos Antônio. Do Bobadilha e do Marcos Antônio. E aí é muito assim, cara, de novo, Bobadilha e Marcos Antônio, eu precisava de um primeiro volante, o cara que sabe se posicionar. Tiramos 2 de característica. O Michel, cara, o Michel fez alguns jogos bons pelo lado. Hoje ele inicia bem, aí ele vai mal. Depois o Inter começa a ter progredir mais. E aí a gente cai naquela. Segundo tempo, eu vi uma galera falando, ele demora para mexer, ele demora. Cara, não tem o que fazer hoje. Hoje era pensar na quarta. Ele teria que tirar o Lucas pelo William. Ele poderia tentar alguma coisa diferente ali do meio para frente, mas ele ia se expor mais contra um time que sabe contra-atacar. E contra-atacou. Poderia tentar o Jamal do Michel, que é o cara da posição. Mas, cara, não tinha muita coisa que fazer hoje. Eu vi a galera falando, por que não os 3 zagueiros? Cara, se fosse com os 3 zagueiros hoje, era 0-0. Não ia dar muito mais que 0-0. Ia ficar naquela. Ele tentou.
E aí, tipo assim, hoje eu até dou um voto de confiança para o Zuba, nem critico tanto. Assim, tem críticas, tem o sistema que ele adora. Mas se você vê o Inter no papel, você fala, pô, eu preciso E do as Lucas. escolhas, Nilson? Acho que as E- escolhas também, o começar com o Lucas, que não precisava. não, aí tá, beleza. Eu não começaria, tá? Eu não ia nem pro jogo, eu deixaria no banco. Agora, assim, ele vê o Inter, ele vê que ele precisa fazer alguma coisa, ele escolhe o esquema dele, beleza. Ele monta um time ali para ser bem móvel, beleza, mas o esquema dele é muito fácil de identificar e corrigir. Uma vez que o Inter corrige, já era. O Inter melhora e o Inter manda no jogo. O esquema tático, a formação, as escolhas dele, como o Gabriel disse, poderia ter sido um segundo volante ou um primeiro volante? Poderia. Precisava do Lucas? Não precisava do Lucas. Dava para ter feito de um jeito diferente para poupar os caras? E, A rapaziada, oportunidade pro Rodriguinho, que tava na reserva. exatamente. Esse é o meu ponto. Já que assim, agora sim, a gente desgastou o Lucas durante 60 minutos. Vai, vamos lá. Outra, não tô passando pano pro Zubeldia não, tá? Assim, tem treinador que não gosta de dar folga, porque o jogador fica um dia inteiro em casa, sem fazer porra nenhuma, comendo, domingo, churrasco, tem aquele doce, os caras não gostam. Então, ó, Lucas, vamos para jogo, vamos ali treinar 30 minutos, uma hora, depois sai entre o William, depois não sei ali quem vai jogar no meio, Marcos Antônio Bobadilha, treina ali uma hora também, sai entrar outro, e assim, e tipo assim, ir para um jogo é muito mais legal do que jogar. A galera fala, mas podia machucar. Tá, podia, mas o menino pode sentir amanhã no treino também. Se todo mundo treinar uma hora hoje, amanhã, se o treino for à tarde, os caras podem fazer uma posse de bola. Não vai, tipo, ter que fazer regenerativo, não. Tá suave. Tá dentro do planejamento. Pode ser que seja isso. Ou não. Não sei. Mano, Rodriguinho, Jamal Lewis, Michel na ponta, André, Eric, Nestor, eu ia com o banguzão inteiro. E aí, tipo, sai Nestor, entra Rodriguinho. Tinha outros meninos no banco, não tinha, Gabriel? Devia ter. Eu tava aqui com o SofaScore. Até aqui. Alan, Longo, Rodriguinho, Rafinha, sabe? Não tinha os meninos no banco, mas dava para ter metido outros meninos no Sim, banco sim. para tentar. Eu ia com o Bangu, porque agora os moleques estão desgastados. Agora sim, aí, cara, depois que a vaca vai pro brejo, mano, aí já era. Agora, hoje, vamos pensar no hoje. Eu faria diferente, algumas coisas diferentes, mas exigir. Eu vi muita gente falando, pô, ele demora para mexer, não sei o quê. Mano, hoje não tinha muito o que tentar, cara. Não tinha muito o que tentar. Eu não colocaria o Caleri, até porque quem voltar no minuto 49 do jogo, o Caleri tava alongando. Pô, ele sentiu alguma coisa. Esse sentir dele me assusta, tá? Esse eu tenho medo. Então, tipo assim, hoje não dá muito para falar sobre hoje. A única coisa que dá para falar sobre hoje é o esquema, cara. O esquema dele, quando sofre a inferioridade numérica, mano, o Alan passeou em campo. O Alan tava suave, suave, suave em campo. O Roger identificou, corrigiu, o Inter progrediu, mandou no jogo dos 20 em diante. Sabe? O São Paulo ficou mais do mesmo. Sobre hoje, agora tem a preocupação para quarta, né? Que é uma outra parada, tá ligado? Aí, Gabriel, aí você vê para nós o que os caras estão falando. Eu sei que tá falando, eu sei que a galera tá putaça, né? Não, mas eu acho que a maior. Assim, eu sou defensor dele por conta de resultado, mas taticamente, claramente, dá pra ver que ele é limitado. O Zuba é limitado em escolhas. A gente viu o Abel. Sempre que o Palmeiras começa a entrar em uma má fase, alguma coisa do tipo, ele tira algum coelho da cartola e muda alguma coisa. Ele tenta algo diferente. O Zuba é isso. Ele tem essa convicção e vai continuar até acho que o final da carreira dele. Mas eu acho que do jogo de hoje, só as escolhas mesmo que eu não gostei, porque o Michel Araújo não é lateral esquerdo, você meio que arrebenta ele, colocando ele de lateral esquerdo. Se tivesse colocado ele de ala com 3 zagueiros,
tudo bem, mas eu acho que você arrebenta o cara que não tá na posição dele. E sobre os dois volantes que a torcida também começou a pegar no pé e tal, eu acho que o esquema deixa muito exposto. Eu não sei por que, que ele não foi com o Santiago Longo, que é da posição. Não, não dá pra entender, não dá pra entender o critério, sabe, de escolhas do Luzuba. Você citou até o Lucas, que falou, não gosta da folga. O Lucas dá entrevistas que ele tem a mesma dieta há não sei quantos anos. E no final de semana ele come um bis. Então, ou falta ele conhecer também o atleta, ou não sei o porquê que ele colocou o Lucas pra jogar hoje. Não dá pra entender o motivo. Uma alternativa que tinha para hoje, se não fosse, eu tiraria, porque, tipo, eu perco o jogo de 3-1, eu exponho os caras. O Lucas, ele até joga bem enquanto ele consegue jogar, e depois ele sofre pelos mesmos erros que a gente vem de novo. Uma alternativa para hoje, em cima até do que você falou, era assim: dava para entrar com 3 homens de meio campo. Aí dava para entrar com o Santiago, dava para entrar com Marcos Antônio Bobadilha na frente do Santiago. Então, tipo, a gente teria a mobilidade e a técnica dos moleques com o Santiago protegendo. Aí o Michel e o Igor, e ali os 3 da frente. E aí os 3 da frente, pensando em poupar os caras para eles não jogarem, dava para ter colocado o Jamal na esquerda, o Michel Araújo na ponta esquerda, Nestor, Eric e André. Ah, não, sobrou um, era só 3 da frente. Dava para colocar o Michel na ponta esquerda, o Eric e o André, com os 3 volantes. E aí o Jamal ia até onde aguentasse, tirava o Jamal, trazia o Michel para trás e colocasse o Nestor. E depois o Lisieiro, que os dois estavam voltando de lesão. Eram alternativas que dava para fazer da gente jogar e da gente proteger o meio-campo contra o Inter. Ele preferiu o bom e velho esquema dele, o 4-4-2. Eu discordo. Agora, tipo, no começo deu certo. Só que o esquema dele, a gente fica muito refém de várias coisas, né?